Capítulo 51. Depois da batalha. Eu, Baturiel. Acordei irritado com minha cabeça latejando. Olhei em volta me deparando com meu quarto. Não morri? Me perguntei sentando na cama, levei a mão ao rosto. Eu tinha exagerado e muito no meu último gasto de energia e de alguma forma estava vivo. Se eu estava vivo, o traidor também estava. Saí do quarto e me deparei com Azen e Velek de frente às janelas de vidro quebradas. O corredor estava uma bagunça, com manchas de sangue em várias partes. Rapazes, o que está acontecendo? Perguntei espantado enquanto me juntava ao lado deles olhando o pátio. Havia centenas de titãs lá embaixo, o pátio estava um caos, vários corpos espalhados. Lilith estava agachada com Kiora nos braços, Arzachel e alguns cercavam Lilith e tentavam controlar os titãs que queriam atacá-la, pelo menos era o que parecia para mim. Bom ver você de volta, disse Velek me olhando de lado. Fomos invadidos, os domínios venceram, nos renderam, então Dante apareceu com Erain, disse Azen. De fato eu via Erain em pé no fundo do pátio. Eles ajudaram e conseguimos derrotar os domínios, então Dante voltou a ser Kioran e foi protegido por Lilith. O sexto tentou matá-lo e agora você acordou, eu apenas resumi, disse ele. Kioran voltou. E ele tinha saído? Perguntei sem entender, além de surpreso com a novidade de ouvir que Dante havia voltado, eu tinha ficado confuso com a saída de Kioran, que agora era mesmo Dante. Aquele era um falso Kioran, ele era um domínio. Estávamos na janela quando o vimos se transformar na forma de outro titã e tentar matar o verdadeiro. Depois ele se mostrou a todos, conjurando seu armamento das trevas, explicou Velek. Isso me fez se lembrar de Kioran trocar as velas. Onde está Aya? Perguntei apressado. Está ferida, Inna está cuidando dela, explicou Velek. Enquanto você estava em missão também tivemos uma impostora se passando por Aya, acreditamos que seja o mesmo domínio, disse ele. Uma impostora? Ocorreu algo grave em relação a esse assunto? Perguntei curioso. Então havia um domínio entre nós que tinha o poder de se transformar, isso explicaria muita coisa. Não, tudo que sabemos é que a impostora deixou uma mulher entrar, depois ninguém soube de mais nada, acrescentou Azen. Malcolm. Sammy. Nós não sabemos sobre eles. Darius. Também não sabemos, respondeu Velek. Respirei fundo e me preparei para descer. Vou fazer algo a respeito, disse e saltei pela janela quebrada. Quando cheguei ao pátio caminhei rápido na direção do cerco, fui pedindo licença até conseguir chegar em Arzachel. Atrás dele Lilith segurava a cabeça de Kiora no colo, ela o olhava meigamente e não se preocupava com a agitação em volta. Kioran parecia estar inconsciente em um pesado sono. Pessoal, atenção aqui! Gritei em volta e ninguém me ouviu. Arzachel me olhou e riu porque estava difícil conseguir atenção. Conjurei o escudo e a espada. Já chega. Não tive escolha, comecei a bater com a espada bem forte no escudo e todos se viraram para mim ficando em silêncio. Quero que me escutem, eu estou no comando agora. Todos se acalmem e façam silêncio. Esperei alguns segundos e continuei. Me falaram o que aconteceu há pouco, eu só quero confirmar. Alguém viu Lilith proteger Kioran? Se alguém viu, levante as mãos, disse, e alguns poucos titãs levantaram as mãos. Poucos viram, mas a maioria ouviu Kioran dizer que ela o protegeu, disse Arzachel do meu lado. Difícil acreditar que essa mulher faria algo assim. Eu achei que ela não tinha mais coração depois que se passou para as trevas.
Então se acalmem, se ela ajudou pelo menos agora ninguém vai atacá-la até entendermos o motivo de suas ações disse, entrei na roda e parei de frente a ela, ela ainda continuava passando a mão no rosto de Kyoran ignorando completamente a nós todos. Isso fazia sentido, se Kyoran era mesmo Dante, Lilith ainda podia gostar dele. Lilith, nos devolva Kyoran pedi firme, ela levantou o rosto na minha direção irritada, seus olhos amorosos se fecharam numa expressão cruel de quem acaba de ver um inimigo. Não vou me afastar dele de novo disse ela, alguns titãs reclamaram baixinho, ninguém ousava falar alto agora. Por que o protegeu? Perguntei enquanto todos os titãs a olhavam, a roda se abriu para que os outros também pudessem ver e ouvir toda a conversa. Por quê? Não é óbvio? Eu amo Dante, sempre o amei respondeu ela, seus olhos brilhavam como fogo, ela não estava usando mais armamento algum, estava com roupas normais. Este é Kyoran disse após ouvir a resposta dela. Agora que está fraco, mas quando recuperar suas forças ele voltará a ser Dante disse ela convicta. Azen e Velek estavam mesmo certos pensei. Tudo bem, te daremos uma chance, entregue Kyoran e fuja, não iremos atrás de você disse. Se eu fizer isso ele morre, seu idiota, ele está com a marca do ódio, eu não posso ficar longe dele, ele precisa da minha ajuda disse ela irritada. Se esse é o caso, por que não fugiu com ele? Perguntei confuso. Como acha que vou mantê-lo vivo contra todos os outros domínios? Perguntou ela furiosa. A coisa estava realmente confusa. Olhei para o céu pensando o que Malcolm faria se estivesse aqui, Aya com certeza mataria Lilith sem pensar duas vezes, nela eu não podia me espelhar. Tudo bem, Lilith, temos só uma opção para você fui explicando e ela ficou me olhando enquanto eu falava. Lilith aceitou por vontade própria ser presa na cela feita de grades abençoadas. Lá dentro ela não poderia sair e suas habilidades não iam funcionar com a grade devidamente fechada. Baturiel, acredite em mim. Ele vai precisar da minha ajuda, quando acontecer e vocês não puderem fazer nada, tragam ele para mim, não poderei curá-lo, mas posso reduzir o efeito do ódio no corpo dele disse Lilith me olhando por trás das grades. Não respondi, apenas virei e saí andando. Eren já tinha partido sem dizer nada, dragões só falam com seus aliados. Os outros titãs não gostaram muito da minha opção, mas eu não perguntei nada a eles, eu estava no comando até Aya acordar. No corredor saindo das celas eu encontrei Sami com uma expressão de dor. Ela estava com a cabeça levemente curvada para um lado. Sami. Você tinha sumido, onde estava até agora? Experimenta ter o pescoço quebrado e vê se você também não vai sumir disse ela de mau humor massageando o próprio pescoço, o lado onde ela passava a mão estava bem vermelho e parecia ter um calombo. O que houve? Quando o castelo foi invadido eu fui procurar Kyoran, eu o achei, fui protegê-lo, enquanto procurávamos um lugar seguro para nos escondermos ele quebrou o meu pescoço. Era o sexto domínio, ele pode se transformar em outros respondi. Isso eu já sei, vim ver a Lilith, ouvi dizer que o verdadeiro Kyoran pode estar com problemas e só ela pode ajudar. Foi o que ela disse há pouco. Acredita nela? Perguntou Sami parecendo irritada, as dores do pescoço deveriam estar mesmo a incomodando, não parava de massagear a área dolorida. Não sei dizer, só acho estranho ela aceitar sem relutância ser presa nas celas especiais contra os domínios. Posso vê-la? Fique à vontade disse e sai andando. Você provavelmente já sabe sobre Malcolm, né?
Sinto muito, disse Sammy atrás de mim. Eu apenas parei por um momento e continuei andando sem dizer nada. Malcolm não era tão importante para mim, era apenas um superior que eu respeitava bastante. Se Aya tivesse morrido, isso sim ia me causar um grande sofrimento. Minha cabeça estava um caos. Descobrir que havia domínios entre nós, que Oran podia ser Dante, Malcolm morreu, Darius sumiu, Lilith se manifestou contra seu próprio grupo, Erain lutou, Begson também tinha morrido, foi encontrado há pouco tempo jogado na mata ao lado de um símbolo de portal da morte já desfeito. Begson era um cara legal, não merecia ter morrido miseravelmente. Suspirei e entrei no quarto de Aya depois de passar por Riso, que protegia a porta. Aya estava dormindo profundamente na cama, de barriga para cima e mãos unidas em cima do ventre. Havia no rosto uma leve mancha vermelha, um hematoma, de resto parecia ótima, coberta por um lenço vermelho do peito para baixo. Inna estava dormindo sentada numa poltrona na beirada da cama com o rosto virado de lado. Cobri Inna com um lençol branco e me sentei na cadeira ao lado da princesa. Fiquei as olhando, imaginei como ia ser quando Aya acordasse. Ela finalmente ia voltar a ser tão feliz quanto era antes, pelo que eu imaginava. Agora que está fraco, mas quando recuperar sua força ele voltará a ser Dante, foi o que Lilith disse. Se Kioran era Dante, fazia todo sentido Aya ter o tratado diferente até agora. Me lembrei de Kioran trocar as velas, já era o outro. Em que momento isso foi feito? Qual o momento que o domínio tomou o lugar de Kioran? Eu sei que desde o começo o Kioran não era o falso, me lembro de quando ele trocava as velas, a partir daquele ponto já era o sexto, o seu autocontrole com a energia espiritual e a conjuração do armamento era incrível. O primeiro Kioran tinha entrado no ninho e sobreviveu por ter o espírito de Dante nele. Ele era extremamente burro e mal sabia controlar seu poder, antes ainda era ele na luta contra os orcs. Lembrei-me de seus movimentos sem noção. Então era entre esse tempo e a troca de velas que eles tinham trocado de lugar, mas então onde o verdadeiro tinha ido durante o resto desse tempo? Havia ficado no ninho dos dragões. Lilith poderia saber mais do que qualquer um. Voltei para as celas para falar com ela. Se você estiver mesmo aqui por Dante, então vai nos dizer a verdade, disse firme. Ela estava agachada no chão, no fundo da cela ao lado da cama, com as mãos cobrindo o rosto. O que você quer saber? Perguntou ela sem retirar as mãos. Expliquei a ela a coisa toda que corria na minha cabeça. Mandamos o Kioran de volta ao seu mundo, então Tiago tomou o lugar dele, trocou as velas e nos permitiu acesso, explicou ela sem enrolar enquanto permanecia no seu canto de mãos no rosto. Por que vocês fizeram isso? Por que não o mataram assim que se infiltraram? Perguntei confuso. Por causa de mim, o Deus das Trevas concede os desejos de seus servos. Meu desejo é estar ao lado de Dante, por isso ele o poupou. Ele voltou e isso não era o plano de seu Deus, correto? Não era mesmo, o plano era manter ele seguro do outro lado. Eu seria sua esposa e viveria feliz com ele longe dessa guerra. Você o protegeu quando ele voltou, isso faz de você uma traidora. Se ele voltasse, a ordem era para matá-lo. Sim, você está certo, isso faz de mim uma traidora. E por que você parece bem mesmo tendo-o desobedecido? Vocês não entendem nada do meu Deus, vocês são um bando de burros que não enxergam um palmo à frente de vocês. Fico até com nojo quando lembro que já fui assim tão fracassada, disse ela me olhando irritada depois de retirar as mãos do rosto. O que tinham em mente mandando Kioran para o outro lado?
Evitar o retorno de Dante é claro, nosso mestre não queria matá-lo novamente para não haver riscos de outra volta. Se não queriam mesmo matar porque nos atacaram com tanta frequência assim que Kyoran apareceu aqui no começo. Para assustá-lo, ele precisava decidir por si só que deveria partir e não voltar. Esperei um pouco para processar todas as informações recebidas. Lilith estava cooperando, pelo menos isso. Agora todos os fatos faziam um pouco mais de sentido. Fui verificar a sala de remoção de armadura, haviam sido mortos 47 titãs nessa batalha. Tudo estava indo de acordo, os titãs entravam no quarto com um corpo de cada vez levando em uma maca, paravam de frente à estátua com cabeça de dragão pregada no topo da parede, levavam a maca com o corpo para a mesa de pedra de frente a ela e se afastavam. Em alguns segundos os olhos do dragão se acendiam constatando a morte do titã, então a energia saía do corpo do titã e se concentrava na boca aberta do dragão. Isso era energizado por quase um minuto até os olhos apagarem e a esfera surgir. Cuidadosamente e com a mão em um pano de seda branco envolviam a esfera, outro titã guardava em um pequeno baú de metal azul, depois empilhava na parede junto com outros. Agora enterrar 47 titãs não seria tarefa fácil. Ricardo, meu grande amigo, disse animado o encontrando no muro do pátio. Ele estava com uma faixa no braço e outra na coxa, me encarava com um olhar preguiçoso e mal-humorado. O que foi? Não vem com conversa não, hoje eu não teo legal, reclamou ele rapidamente. Malcolm está morto e preciso de alguém como você agora. Fala sério, Baturiel. Arranja outro cara, não vem me arrumar trabalho não, reclamou ele adivinhando minha ideia. Não é uma coisa tão complicada assim. Da última vez você me fez andar por aí feito um idiota. Dessa vez quero que cuide de problemas aqui dentro. Não vou precisar sair. Não, eu cuido da parte de fora. Deixei Ricardo encarregado de ajeitar os caixões, as flores, carruagens e o aluguel das panteras. Baturiel, seu cretino. Você me enganou, me arrumou trabalho que só a desgraça. Disse Ricardo irritado, eu saio o mais rápido possível de perto dele para ele não tentar mudar de ideia. Ei! Maldito! Volta aqui, eu tô falando com você. Ora seu! Sai rindo enquanto ele gritava. Dante voltou. Eu nem consigo acreditar, ouvi alguns comentários. Agora o Deus das Trevas vai encontrar seu fim. Ouvi dizer que Dante estava disfarçado de um titã inicial. Eu não sei quem é Dante, mas ele deve ser bem forte para todo mundo ficar falando dele. Ele era o namorado da princesa, cara mais sortudo. Como alguém morre e volta. Só uma lenda mesmo poderia fazer algo assim. Eles deixaram Lilith viva, como podem depois de tudo que ela fez? Parece que já ouvi algo semelhante em uma profecia. Lilith, Sami, Arzachel, estamos cercados de traidores. Vocês ouviram? Dante é um espírito preso em um corpo de um titã fraco. Senhor Baturiel! Gritou uma voz conhecida atrás de mim, me virei vendo Morfeu se aproximando devagar, parecia cansado, ele estava com a cabeça enfaixada, estávamos no pátio. Diga. É verdade. Aquele Kyoran que esteve com a gente era falso. Que na verdade ele foi substituído e então voltou como Dante. Parece que sim. Aquele fracote é mesmo Dante? Perguntou surpreso, e quem não ficaria? Eu não tenho muitos detalhes, ele está recebendo tratamento dos melhores médicos nesse momento, disse.
Inna não podia ajudar por enquanto, suas forças tinham sido gastas na princesa. No quarto reserva do quinto andar ao lado do quarto de Aya estava Kyoran dormindo, não parecia ter nenhum problema. Não poderei curá-lo, mas posso reduzir o efeito do ódio no corpo dele. Foi o que Lilith disse. Ele está bem, apenas exausto, disse o doutor me confortando. Fiquei olhando Kyoran dormindo profundamente, não havia nenhum traço de Dante nele, fiquei pensando se todos estavam mesmo certos de que ele havia voltado como Dante. Um pouco mais tarde na mesa de reunião me sentei com Ricardo, Arzachel e Sami. Ricardo explicou que já tinha pego toda a lista de mortos e havia enviado os avisos aos familiares desses titãs. Ele disse também que já havia entrado em contato com os humanos para arrumar os danos causados no castelo e no portão, em breve eles estariam aqui. Ricardo estava no lugar de Malcolm enquanto as coisas se arrumavam, é claro que ele não dava todas as ordens, apenas cuidava desses detalhes. Se eu tentasse colocar tanto trabalho nele de uma só vez, ele certamente morreria. Eu passei todas as informações descobertas a eles. Todos ouviram atentamente e ficaram impressionados como eu tinha ligado os fatos. De fato, o Kyoran não quebraria meu pescoço daquela forma, disse Sami chateada. Agora ela já estava bem melhor com seu pescoço no lugar, o inchaço também já havia sumido. Se lembra se o sexto disse alguma coisa importante para você antes de fazer isso? Perguntei. Disse sim, disse algo sobre termos sorte que as ordens mudaram, que eu e Arzachel não éramos mais para sermos mortos como antes, caso contrário ele seria obrigado a arrancar minha cabeça. Então depois ele me abandonou no chão com aquela dor infernal enquanto se afastava sem eu poder fazer nada, disse Sami parecendo um pouco irritada. As ordens mudaram. Isso soa estranho, disse Ricardo entrando na conversa. Como assim? Perguntou Arzachel. Quando eles atacaram a torre de vocês, eles estavam indo matá-los, sem erro. De repente, algum tempo depois, eles mudam de ideia. Dentro desse tempo, o que os fez mudar? O que vocês fizeram para que não continuassem merecendo a morte? Perguntou Ricardo, deixando a todos nós pensativos. E eu vou saber. O Deus das Trevas é louco, disse Arzachel normalmente. Não, ele sabe o que faz. Devo perguntar isso para Lilith. Talvez ela saiba também. Dessa vez fui eu que disse antes de Ricardo falar. Ele ficou em silêncio. Está confiando mesmo nela, Baturiel? Perguntou Sami curiosa. Quando falei com ela mais cedo, ela me explicou os detalhes que eu não sabia. Acredito que ela esteja contribuindo de boa vontade. Pode-se dizer que ela não mudou nada, disse Sami resmungando e se virando de lado. Como assim? Perguntei. Ela só fez isso por Dante, apenas por ele, foi o que ela me disse, explicou Sami. Ela disse a verdade sobre Kyoran precisar dela? Perguntei. Por mim eu já acreditava que sim, como eu pensava, ela não se deixaria prender tão facilmente. Com toda certeza, confirmou Sami seriamente. Nossos próximos dias serão complicados, até eu sei que Aya e Lilith se odeiam, disse Arzachel olhando o sol da tarde através das janelas quebradas. Todos nós tínhamos certeza que a vida de Kyoran poderia depender de Lilith. O problema era a decisão que Aya tomaria quando acordasse. Senhores, senhora, com licença, Riso entrou chamando nossa atenção. A princesa acaba de acordar, disse ele normalmente da porta. Nós nos levantamos e nos olhamos. O pensamento tinha certeza que era o mesmo ali, Lilith.